Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Kaká, professor de Química aqui no Colégio Objetivo Sorocaba. E em tempo de coronavírus, tempo que você está em sua casa, contribuindo significativamente aí para a diminuição na disseminação desse vírus, isso que se tornou uma preocupação em nível mundial, nós estamos ouvindo falar muito nesses tempos do famoso álcool gel 70%. E vamos explicar para você nessa videoaula de hoje o que significa esse 70%, esse álcool gel 70%, qual a importância, qual a ação biológica que ele tem e, é claro, o porquê dessa concentração. Vamos lá, vem comigo. Quando a gente fala em álcool gel 70%, nós estamos falando sobre uma solução alcoólica que possui 70% de etanol. O etanol, que é uma função orgânica presente aí, onde nós temos o carbono saturado com o OH, com uma hidroxila ligada nele. Carbono saturado é aquele carbono que apresenta apenas ligações simples. Então a fórmula do etanol, H3C, CH2OH. E nós temos 30% de água, famoso solvente universal, H2O, que é considerado dentro das funções inorgânicas um óxido. O óxido é aquela substância que apresenta um elemento ligado ao elemento oxigênio, com exceção do flúor, ok? Todos os elementos da tabela periódica, com exceção do flúor, se está ligado ao oxigênio, apenas esse elemento e o oxigênio, nós temos a função óxido. E ele é um óxido anfótero, e também um solvente universal, a nossa água. E nós temos um espessante também utilizado para dar aquele aspecto gelatinoso ao álcool gel, que se chama carbocol. Quando a gente fala de concentração 70%, nós estamos falando de uma concentração percentual, não é? Ou seja, que pode ser dada em volume, vai ser chamada de graus Gay-Lussac, ou em massa, em peso, INPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, essa é a sigla INPM, aquela que você vê lá no álcool comercial, álcool que você compra no supermercado, álcool que você compra na farmácia. Mas quando a gente está falando de concentração percentual, nós estamos falando do quê? Estamos falando de porcentagem. E mais uma vez a matemática é fundamental nesses tempos de coronavírus. Não é verdade, Benê? É isso aí, né, Kaká? Sem a matemática... E olha só, em tempo de coronavírus, nunca se ouviu falar tanto em função exponencial, nunca se ouviu falar tanto em porcentagem, como nós estamos ouvindo falar nos últimos tempos. É como vocês já viram na aula de antes, né, galera? Os dados matemáticos eles são essenciais para a gente prever o que pode acontecer e quais são as medidas que nós temos de tomar para que aquilo aconteça ou aquilo não aconteça. Né, Kaká? Os dados são essenciais. Os dados são fundamentais. É a diagnose que nós precisamos para tomar ações sem imediatas. A matemática a gente não vai muito longe. E veja, é matematicamente que nós estamos promovendo essas ações de isolamento. O isolamento social prevê isso. Que quando você está na sua casa, o menor contato que você tiver com pessoas, principalmente pessoas que fazem parte desse grupo de risco, né? As pessoas mais idosas, crianças, pessoas com debilidades físicas em relação a problemas como diabetes, problemas como cardiopatia, enfim. A matemática vem trazer isso e explicar bastante sobre isso. Mas eu estou falando sobre porcentagem, né? Porcentagem. E aí, o que significa porcentagem? A gente, pelo nome, já conseguimos deduzir que alguma coisa relacionada dividido por 100, né? Alguma coisa dividido por 100, porcentagem. Então, se eu pegar 100 partes, o que é 70%? Quer dizer que 70% eu tenho 70 daquelas 100 partes, alguma coisa. Então, o que é o álcool 70%? Se eu pegar uma solução, água e álcool, 70% daquela solução é álcool, né? Os outros 30% é água, né? Agora o interessante é o seguinte, se você observar, o álcool 70%, ele é dado em NPM em massa, tá? 70% está indicando que nós temos 70% em massa, ou seja, para cada 100 gramas de álcool 70%, nós temos 70 gramas de álcool e 30 gramas de água, né? Quando a gente vai falar em volume, já muda para 77 graus Gay-Lussac. Ou seja, a concentração é exatamente a mesma
É isso que a gente tem que entender. Mas por que muda de 70 para 77? A resposta está no tipo de medida que você está usando. Aqui nós estamos trabalhando em volume, então nós temos que considerar o quê? A densidade. Densidade é essencial, gente. Eu posso ter massas iguais que ocupam volumes distintos. Exatamente. Por quê? Os compostos, eles possuem densidades diferentes. Lembrando que a densidade é uma relação entre massa e volume? Massa e Se eu volume. pegar uma massa e concentrar em um volume, ele tem uma certa densidade. Se eu pegar mais massa e tentar concentrar nesse mesmo volume, o que acontece com a densidade, Cacá? Se eu pegar maior massa, no Concentrar mesmo no mesmo volume, volume, nós vamos aumentar a densidade. Aumentar a densidade. Tem um exemplo muito interessante que a gente pode passar em relação a isso, que é o seguinte. Se você pegar o álcool, o etanol ele tem uma densidade menor que a da água. Então, se eu pegar o mesmo volume de álcool e água, por exemplo, pegar 1000 ml de álcool e 1000 ml de água, colocar os dois em uma balança, a massa da água vai ser maior. O mesmo volume, né? Então, significa que a água é mais densa. Tá? Lembrando que aquela relação de 1 kg de água para 1 litro de água, isso só vale realmente para água. Né? 1 kg de álcool não significa ter 1 litro de álcool, né, Cacá? Exatamente. Justamente por causa da densidade. Maravilha, Vini. Então, porcentagem está aí, um assunto importante para vestibulares. Um assunto importantíssimo para você do ensino médio que estuda aí as relações matemáticas. E é claro, lembrar também aqui das unidades de volume, né? Unidade de volume é importante, unidade de massa. Quando a gente está falando de unidade de volume, estamos falando em centilitro, decilitro, em mililitro, litro, centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico e assim sucessivamente. Quando a gente fala de massa, quando vamos trabalhar com mol, gramas, né? Grama, lá na termodinâmica, grama, lá na cinemática, em quilogramas. A gente tem que ficar atento em cada um dos casos, né? Maravilha, Vini. Valeu, obrigadão. Isso aí, gente. Então nós temos essas relações e as formulazinhas bem básicas para você quando a gente fala de concentração. Título em volume é dado. É a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Lembrando que uma solução é formada pelo soluto e pelo solvente. Então, o volume da solução é a soma dos dois, o volume do soluto e o volume do solvente. Então, a relação entre o volume do soluto e o volume do solvente, multiplicado por 100, dá o título em volume, dá a porcentagem que nós temos daquele soluto na solução. Quando a gente fala em título em massa, a massa do soluto em relação à massa da solução, lembrando que a massa da solução será a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, com essas duas formulazinhas aqui, nós fazemos o cálculo das concentrações percentuais. E agora, um aspecto bastante interessante, por que o álcool gel 70% é o álcool ideal para combater aí o coronavírus, né, nesses tempos? Porque essa concentração é uma concentração que promove a desnaturação proteica em vírus e bactérias de uma maneira muito mais eficaz. Nessa concentração, diminui a taxa de vaporização do etanol. Isso é muito importante, porque o álcool absoluto ele é mais volátil, ele acaba tendo menos água. O álcool absoluto é aquele álcool que tem uma menor porcentagem de água. O álcool anidro, por exemplo, é 100% etanol. Tá? Então a sua taxa de vaporização é muito maior, ele evapora muito mais facilmente. Então nós precisamos de uma concentração em que ele não evapora tão rápido, ele consiga desidratar aí a parede de bactérias principalmente, né? E é claro, atacar aí a proteína presente nos vírus, fazendo com que elas fiquem denaturadas e o vírus, a bactéria, fique inativa. Tá certo? Então, as atividades para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio serão postadas nos aplicativos Google Classroom. Fique atento e as atividades específicas de cada série serão postadas para vocês. Um grande abraço e até breve!